Olá! Quando eu entrei em casa hoje, depois do treino, eu senti um aroma de café tão bom, tão forte. E aí eu falei, nossa, que gostoso esse cheiro. E por que eu senti? Porque eu fiquei durante alguns dias, eu e o Marcelo, sem tomar café por uma decisão nossa. E ali aqueles 5 ou 6 dias sem café, quando eu voltei a entrar na minha casa e aquele cheiro de café assim tomou conta de tudo, e eu falei, gente, mas será que sempre é assim? Eu nunca tinha percebido, porque todos os dias eu tomo, então esse aroma eu já estava tão acostumado com ele. E com certeza, porque realmente é algo que a gente toma todos os dias e faz todos os dias, e ficar essa pausa aí de 6 dias sem fazer o café, sem tomar, quando eu abri a porta de casa, era tão forte, tão gostoso. E isso me fez pensar quantas coisas a gente está desvalorizando no nosso dia, quantas coisas a gente não está conseguindo dar o devido valor, a devida alegria, a celebração, sabe? De, poxa, aquele momento de poder sentir o cheiro, depois pegar, encher ali a xícara e tomar, simplesmente porque está presente no nosso dia todos os dias. E aí isso remete a tanta coisa, coisas pequenas e grandes, né? O café é algo simples, mas às vezes a casa onde nós moramos, ela é tão especial, ela é tão bonita quando você desejou e pensou da forma como ela seria quando você comprou, quando você foi buscar, conhecer para alugar. Que peso especial ela tinha, e hoje talvez isso se perdeu. E por que eu falo isso? Porque com certeza se a gente ficar ali 6 dias, não por escolha nossa, né? Não porque a gente fez uma viagem e tudo mais, que é muito gostoso voltar para casa sempre, mas que a gente não possa acessar a nossa casa, a gente tem que ficar na casa de uma pessoa que vai nos ajudar ali, nos recebendo. Quando a gente voltar, talvez a gente volte a sentir esse aroma do café tão forte. De, poxa, eu quis tanto isso, como é bom ter a minha casa, ter o meu espaço, do jeitinho que eu montei. E sobre isso a gente começa a invadir o pensamento. Eu tenho certeza que já está passando na sua cabeça milhares de coisas. O laptop que eu uso para fazer esse Spotify, ele foi comprado recentemente. Foi uma grande, assim, foi muito bom, uma grande conquista, porque eu já tinha outro de uma empresa que eu estava prestando trabalho, e eu já tinha me acostumado com ter um, né, de uma empresa terceira durante quase 3 anos. Eu fiquei usando aquele computador que não era oficialmente meu, trabalhava remoto para eles, e poxa, quando eu pude comprar, escolhi um modelo mais moderno, escolhi um modelo de uma marca que eu queria, que delícia. E todos os dias eu trabalho com ele. Será que eu tô olhando para ele todos os dias com esse olhar de, gente, que bom sentar aqui? E por muito tempo na minha vida, até por pensamentos de outras pessoas, eu achava que você valorizar o que você tem era não ter ambição, era ser uma pessoa conformada. Eu valorizo tudo que eu tenho, então eu sou uma pessoa conformada, porque eu não quero a mais, e não tem nada a ver disso. É você ter a consciência de, eu ainda quero um laptop ainda melhor, já sei qual que é o próximo passo, mas hoje eu valorizo muito o que eu tenho. E aí eu entendo muito o movimento da gratidão, que é o que abre portas pra gente conquistar mais. Não tem como Deus derramar sobre a sua vida em áreas onde você já não é grato nem pelo que você tem. E aí você pode olhar na sua volta, e você deve ter exemplos seus ou de pessoas que você conhece em relação a isso que eu tô trazendo. Eu nunca me esqueço um exemplo que eu ouvi, e eu sei que é real porque eu vivi isso também na minha família. Um grande nome do digital, ele falou assim, hoje ele tem uma Lamborghini, e ele, né, tem lá diversos bens materiais, ele demonstra isso, ele mostra isso, mas ele usa muito isso para falar assim, eu quero que vocês entendam que eu cuido da minha Lamborghini, mas é porque quando eu tinha um Gol, e o Gol foi o primeiro carro que eu tive, eu fiquei por muito tempo com ele era já usado, ele já era mais velho, eu tinha loucura em manter aquele Gol bem. De final de semana eu lavava o Gol, ninguém podia entrar no carro e sujar o carro, eu cuidava dele com um brilho, porque eu dependi tanto de ônibus antes de ter esse Gol, ele falava no testemunho dele, que quando eu tive o Gol, assim, todo mundo que me conhece sabe, eu cuidava dele como se fosse uma Lamborghini. E não é por acaso que eu tenho ela hoje. É porque eu soube cuidar daquilo que eu tive na mão lá atrás, com muita gratidão, com muito orgulho. E isso faz todo sentido.
Eu tenho uma pessoa da família que realmente vivenciou esse processo, porque ele me dava carona num Gol. E por isso que eu lembro muito. Eu lembro que o Gol era bem baixo pra colocar o pé no freio, na embreagem, né? Eu lembro que eu ia de carona, ele me deu carona por um tempo no trabalho, a gente morou, né, no mesmo bairro. E essa pessoa, nos momentos difíceis ali, ele me dava carona todos os dias. A gente ia ali no Gol conversando e o cuidado dele com o carro era assim excepcional. O carro era brilhando, o carro, né, não tinha nada no carro, não tinha uma folha de papel, não tinha uma caneta, e era um Gol. E hoje ele tem o carro dos sonhos dele, blindado, enfim, última geração, desses mais modernos, e eu olho a mesma história se cumprindo daquilo que eu ouvi de uma pessoa de fora. Então, às vezes a gente tem que olhar e observar e não achar que é coincidência. É porque a pessoa que vai valorizar o laptop menor, mais simples, é aquela que vai ter aquele de última geração depois, porque ela soube valorizar aquilo que ela pediu e recebeu. Ela soube olhar por uma lente de valorização, de gratidão, e a gratidão é uma dos sentimentos que mais traz vibração positiva. Se você quer vibrar na frequência que vai te trazer uma nova realidade, uma realidade de prosperidade, saiba que o amor é o primeiro deles, mas a gratidão tá logo junto. Quando você vibra na gratidão, você se conecta com muitas coisas boas, você atrai só coisas boas para sua vida. Você percebe que a pessoa grata, quanto mais ela agradece, mais ela vai recebendo, mais ela vai tendo, mais ela vai contando o que ela recebeu, o que ela teve, que as pessoas estão dando para ela. É o olhar grato. É o olhar positivo, mas não é uma positividade tóxica, que eu acho que também é uma coisa que existe muito no mundo e que faz com que muitas pessoas sofram, porque conviveram com pessoas que eram muito positivas toxicamente, que é tudo tem que ser positivo. Não, a vida tem dificuldades. Eu sempre trago aqui palavras que confrontam a gente, de que a vida vai ter lutas. Mas esse olhar dessa vibração da gratidão é o que move o universo a trazer tudo que você deseja de melhor. É o que move o óculos que eu tenho hoje ser bom, mas em breve eu tenho certeza de que eu vou ter um melhor, porque eu cuido e valorizo desse aqui. É porque eu cuido e valorizo do celular que eu tenho, do local onde eu trabalho, como escritório hoje. Mas na minha mente eu sei exatamente o escritório que eu quero ter. Todo, sim, enorme, com sala de reunião, espaço para podcast, espaço profissional montado, maravilhoso, com acústica, uma vista linda pro condomínio onde eu vou morar. Eu tenho tudo na minha mente. Existem partes da minha vida, gente, que eu visualizo claramente. Eu falo que são partes mais reais do que a minha realidade. Existem questões da minha visualização que são mais reais do que a realidade que eu vivo. Isso é muito maluco, mas isso é muito bom. É assim como eu aprendi quando Deus começou a conversar muito comigo. Eu falava assim, Deus é mais real na minha vida do que algumas pessoas que eu converso, porque essas pessoas que eu converso, eu não sei quais são as intenções. E Deus, quando fala comigo, é papum. Nunca erra. Se Ele pede pra eu fazer algo, eu faço, sempre dá certo. Se Ele me dá um conselho, sempre funciona. Se Ele fala pra eu parar e eu paro, é melhor sempre pra mim. Então que hoje a gente possa olhar para esses breves momentos de conquistas que a gente teve na nossa vida, seja um café, poder tomar um café em casa. Porque também por muitos anos, enquanto eu trabalhava CLT em empresas em São Paulo, durante toda a minha trajetória, sendo bem sincera, eu nunca fiz café em casa. Eu nunca nem tive nada de café, né? O que você nunca comprei café. Lembrando agora, eu nunca comprei café enquanto eu morei em São Paulo. Foram mais de 10 anos. Olha que coisa forte. É claro que eu fui desenvolvendo gosto pelo café ao longo da vida. Quando eu iniciei no trabalho como estagiária, eu não gostava. Depois eu gostava com açúcar. Depois eu fui mudando. Hoje eu não tomo com açúcar. Mas aí eu fui aumentando a quantidade que eu tomava. Mas eu lembro que assim, nos finais ali, nos últimos anos de trabalho em São Paulo, eu gostava muito de café. Mas eu lembro que eu tinha um France Café na última empresa que eu trabalhei, presencial. E eu não tomava café em casa, porque eu não tinha. E eu chegava de manhã, o meu maior prazer era comprar ali aquela baguete que eles vendiam com um France Café ali, um cafezinho quente. E ao longo do dia eu parava, ia na maquininha, convidava um colega ali pelo chat interno, vamos lá tomar um café? E era o nosso momento de descanso, de reflexão. Eu lembro de muitas colegas e amigas que eu fiz nesses momentos de café. E se elas estiverem ouvindo, elas vão lembrar também. Porque era muito bom essa pausa. Mas hoje eu tenho dentro da minha casa esse cheiro, e como eu tomo todos os dias, eu não estava me dando conta do quanto especial é poder fazer o seu café, poder tomar um café, poder escolher ali o grão.
e poder comprar esse grão especial, se for o caso, poder ter as condições necessárias para isso. Gente, que privilégio. Só gratidão a Deus, porque quando eu imagino minha vida ideal, eu imagino fazendo exatamente essa rotina, mas claro, num outro padrão, em algo muito maior, muito melhor, um estoque de cafés do mundo todo, recebendo presente de amigos, cafés diferenciados, porque eu gosto tanto. Mas, poxa, se eu não der esse valor, se eu não tiver esse olhar que eu tive hoje, será que eu vou chegar lá? Aí entra aquilo que eu sempre falo pra você, observe o caminho das pessoas, porque aonde elas estão chegando e como elas fizeram para chegar diz muito sobre o caminho que você vai ter que percorrer. E normalmente o caminho da gratidão, do cuidado com aquilo que nós já temos, já conquistamos, é a porta que vai abrir o que nós vamos conquistar. Façam um excelente dia.